Olá, eu sou Reinaldo Barreto Lisboa, sou ator, diretor e dramaturgo e também sou iluminador. Bom, esse projeto foi contemplado no edital Cultura Presente RJ, do Governo do Estado, Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, em cumprimento ao inciso 3 da Lei Aldir Blanc, Governo Federal. E esse projeto ele é composto por 3 vídeos, onde eu vou falar para você sobre o meu jeito de iluminar. Bom, no primeiro vídeo eu falei sobre as circunstâncias que despertaram em mim o interesse pela iluminação cênica. Nesse vídeo agora, nós vamos lançar luz sobre os equipamentos de iluminação. Bom, antes de falar dos equipamentos, eu quero falar um pouquinho sobre a importância do mapa de luz e do roteiro de luz. Bom, a luz ela vai nascer antes do mapa na cabeça do iluminador. O mapa é a representação gráfica da sua luz. É uma planta baixa, né? Se você desenhar um retângulo, né, algo, né, um quadrado que seja, que é a área do palco, e você vai distribuir, né, nesse espaço os seus equipamentos de luz, que podem ser representados por figuras geométricas, né? Não tem uma regra. Você pode botar ali um quadrado para simbolizar, de repente, um PC, um retângulo mais comprido, o elipso, um círculo pode ser o par, uma lâmpada par. Enfim, você vai colocar nesse espaço, nesse desenho, você vai distribuir os equipamentos que você vai utilizar na área específica. É uma visão aérea do seu palco. E você cria assim de uma forma muito simples, eu estou falando aqui para quem não é profissional, quem não está trabalhando como iluminador. Então, um mapa muito simples é você distribuir nesse papel, nesse espaço, né, os equipamentos que você pensa em utilizar. E é muito importante você criar uma legenda para esse equipamento, porque outro iluminador, uma pessoa, um montador, vai pegar, o iluminotécnico vai pegar aquele mapa e, de repente, não vai saber do que se trata. Então, é importante que você crie uma legenda embaixo. Da maneira que eu falei, esse quadrado, botou lá a legenda, o quadradinho, e do lado você vai botar par e a quantidade, né, desse equipamento. Ao círculo, né, um PC ou vice-versa, não importa, você vai escolher e você vai colocar a quantidade de PC que você vai utilizar, ali, e as cores, a questão das cores. Você também já bota no seu mapa as cores que você vai utilizar em cada equipamento. Em cada equipamento, qual a cor. Nós não vamos falar de cor, entrar, né, nesse detalhe de cores, porque é uma gama muito extensa de cor e ela passa também por uma questão de gosto, né, do iluminador. Mas estamos falando aqui da área técnica. Então o mapa ele é muito importante porque ele vai orientar a montagem da luz do seu espetáculo. Tá? E é uma exigência para quem for participar de festivais, até para o teatro, para a produção saber se eles têm disponibilidade de atender a você com o equipamento que eles têm. Então, outra coisa muito importante para o iluminador é o poder de se adaptar. Às vezes você cria um mapa com X números de equipamento e você chega no lugar você não tem, você vai ter que adaptar. Você pensa em utilizar, eu já cheguei num festival com um mapa onde eu tinha uma projeção no fundo do palco feito por um elipso. Eu projetava a figura de um pássaro no ciclorama, né, com um elipsoidal, que é um equipamento que a gente já vai falar. E a produção do festival não tinha o elipso. Por sorte, o iluminador lá técnico responsável tinha guardado o elipso e trouxe, mas antes ele me falou assim, foi até o meu amigo Vasco Tolipan, ele falou assim para mim, me convença que você precisa de um elipso, porque ele sabia da minha trajetória, ele sabia que eu não tinha tanto conhecimento. E ele me fez um desafio, me convença que você precisa de um elipso. Eu falei, eu preciso projetar no fundo do palco um pássaro de luz. Aí ele pediu para buscar o elipso, porque o elipso é o equipamento apropriado para aquilo, e ele também percebeu que eu já tinha
angariado um pouquinho mais de conhecimento. O roteiro de luz ele vai orientar a operação, o operador de luz, que horas vai entrar cada luz. Né? Então é importante você criar o seu roteiro. O roteiro pode ser feito de uma maneira muito simples, como colunas. Na primeira coluna, você vai colocar ali a luz, a deixa. Você vai colocar a deixa para a entrada da luz. Vamos imaginar o início de um espetáculo. Qual é a deixa para o início do espetáculo? Falando de uma maneira geral, é o terceiro toque. Então, a deixa para o início do espetáculo. Terceiro toque. Abre a cortina. A luz vai entrar. Então, você vai botar na primeira coluna a deixa. Na segunda coluna, a luz de entrada. Qual é a luz que vai entrar na abertura do espetáculo? Luz geral. Né? Então, o terceiro toque é a deixa. Que luz vai entrar? Luz geral. Que luz vai sair? Nenhuma. O que vai sair é o BO, o blackout. Porque naquele momento que antecede a isso, a abertura do espetáculo, está tudo no escuro. Então, sai o BO, que a gente sinaliza no roteiro e no mapa BO. Né? Sai o BO e entra a luz geral. E você pode ter mais uma tabela, né, mais uma coluna, onde você vai dizer a deixa de saída. Essa luz fica até que momento? Em que momento sai a geral e entra um foco? Tem espetáculos que ele abre no início, na geral, e vai até o fim, sem problema nenhum. Mas tem outros não, que sai a geral, entra um foco, entra uma luz lateral, entra, de repente, um efeito, né, que vem da coxia, igual o meu amigo Carlos Ribeiro, Carlão, fez num espetáculo para mim, uma chase que vem da coxia para simbolizar a aproximação de um personagem que vem com uma lamparina. Então, tudo isso pode acontecer e o roteiro de luz é que vai orientar o operador. Então, a primeira coluna deixa, né? A segunda coluna, a luz de entrada, a terceira coluna, o que sai, e a quarta coluna, a deixa de saída. Beleza? E assim você vai continuar. Falamos da abertura do espetáculo. Terceiro sinal, luz geral, sai BO. Vamos dizer que chega no momento que o ator fala, eu quero ir embora. É a deixa de saída. Então lá, quando o ator fala, eu quero ir embora, sai luz geral, foco na porta. Um exemplo. Estou criando essa cena aqui agora. Então, na segunda linha da sua coluna, do seu roteiro, vai estar lá, deixa, eu quero ir embora, né? Eu quero ir embora. Na segunda coluna, que é a sua luz de entrada, foco na porta. Saída, coluna de saída, sai luz geral. E a sua deixa de saída. Aquela luz na porta fica até que momento? Até toque, toque, toque. Alguém bateu 3 vezes na porta, é a sua deixa de saída. Vamos para a terceira linha? Vamos fazer esse nosso roteiro aqui? Vamos para a terceira linha. Terceira linha. Vamos lá para deixa. Toque, toque, toque. Segunda coluna, que é a luz de entrada. Voltamos com a luz geral. O que sai? Sai, foco na porta. E a quarta coluna, até onde fica essa luz geral. Esse é um roteiro bem simples de fazer, só que você tem que prever todos os movimentos de luz no seu roteiro. Beleza? Bom, como a nossa intenção aqui é te estimular a buscar conhecimento nessa área, eu vou falar agora um pouco sobre os equipamentos, né? Sobre os equipamentos de luz que eu utilizo bastante e não é um privilégio só meu, quase todo mundo, esses são os mais utilizados no teatro. E eu quero começar com vocês com um equipamento que é muito conhecido e muito acessível, você vê vendendo em lojas de instrumentos musicais, para fazer uma luz mais portátil para alguns grupos, tal, que é o que nós chamamos de par, né? Esse equipamento ele é muito utilizado para fazer contraluz. A gente chama um panelão, um foco mais aberto. Você tem o par 64, que é uma luz mais aberta. Você tem o par que a gente chama do foco 5, foco 2, né, que é uma luz mais fechada. Mas é um equipamento muito recorrente, você vê muito até fora do teatro. Então essa luz é muito utilizada para fazer o contra, né? E ela é uma luz que tem uma característica, porque a par, ela precisa ser usada seriada, são duas juntas. Então sempre que você prevê a utilização do par, leve essa palavra em consideração, esse nome da lâmpada par, como que ele vai trabalhar em pares, porque é 220, então elas precisam entrar, elas precisam acender, né, em pares. Okay? Então você sempre vai ver a lâmpada par, por exemplo, uma contraluz, você vai ver lá atrás no grid de luz, provavelmente você vai ver uma sequência
número par de equipamentos lá. Hoje em dia, também já entrando no outro equipamento, se faz muito com LED. Né? Tem teatros que são todos de LED. O LED, na minha opinião e na opinião de outros iluminadores, com quem eu já conversei, não é uma luz tão interessante para o teatro. Ela apresenta uma luz muito artificial, uma luz mais fria. Alguns equipamentos têm problema na hora de operação, a transição não é tão suave, mas é uma realidade o LED por ser um equipamento barato. E tem uma outra questão muito prática: o LED você não precisa colocar gelatinas para pintar a tua cena, para dar cor na cena. Né? Você faz isso tudo no equipamento, né? No próprio equipamento ele vai te dar a opção de cores e você vai trabalhar isso. Né? Então o LED está se popularizando muito, mas realmente não é uma luz, eu pelo menos tenho essa opinião, não é uma luz muito interessante para o teatro. Outro aparelho que eu quero chamar a atenção, para você fazer sua pesquisa aí, é o PC, é o plano convexo. Esse aparelho, ele produz uma luz, uma luz mais dura. O que isso quer dizer? Ele tem o seu foco muito definido. Sabe aquela luz que marca no chão, o foco? Ele tem esse foco muito definido. Eu adoro foco definido. Eu gosto muito, mas eu trabalho muito com esse teatro não naturalista. Então, assim, eu gosto da luz marcada no chão e o PC ele vai te dar essa possibilidade. Ele é um aparelho que tem recursos que a par não tem, que você pode fechar, né, a íris dele, você pode aproximar, enfim, ele tem alguns recursos que a par não vai te dar. E ele é muito, muito presente também nos teatros. Tem muito, muito PC espalhado pelos teatros, porque é um equipamento resistente, é um equipamento que produz uma luz bonita, e é muito comum você encontrar. Já que eu falei de luz dura, essa luz que fica mais marcada, né, e obedece esse comando, ela não vai espalhar tanto, né, porque ela tem ali os seus recursos no próprio aparelho. Tem um outro equipamento que, na verdade, ele leva o nome por conta da sua lente, que é uma lente em espiral, que é o Fresnel. O Fresnel, por ele ter uma lente em espiral, ele vai diluindo as marcas do foco. Então, é uma luz que banha e vai se espalhando, vai se atenuando nas bordas. Ele não marca aquela linha, ela vai se atenuando. Algumas pessoas preferem o Fresnel para fazer algumas cenas. Eu, particularmente, gosto de foco, aquele marcado mesmo no chão, aquele que vai definir a área total ali. Mas tem o Fresnel, que é um equipamento também que já foi mais comum, mas ele é muito utilizado, inclusive, na área de vídeo, que precisa dessa luz mais natural, de uma imitação de uma luz mais natural. Né? Então, ele é muito utilizado, inclusive, na área do audiovisual. Bom, outro equipamento fabuloso, né, versátil, cheio de recursos, é o elipsoidal, que é um refletor poderoso, né? Você vai ter ele em algumas configurações de potência, assim como eu não falei, mas assim como o PC também você vai ter ele de 500, de 1000, né? Acho que até de 2000 tem, e o elipso também. O elipso tem uma característica que você pode acoplar uma íris nele para ele fechar o foco, deixar o foco bem pequeno. Né? Eu tenho uma cena em um dos meus espetáculos que o foco fica só no rosto e eu só consigo fazer isso com elipso, porque ele, através da sua íris, ele fecha bastante o foco. Ele também possui o recurso de facas, que é para você desenhar a cena. Balé usa muito, dança usa muito, eu já utilizei também no teatro. Se você não quer aquela luz circular, você pode, com as facas, criar um retângulo, um quadrado. O balé utiliza muito esse recurso com o elipso. Então é um equipamento maravilhoso. E ele também pode ser utilizado, né, ele foi construído também com essa característica, com projeções, como eu falei anteriormente. Você tem uma imagem para projetar no fundo do palco, você utiliza gobos, né, que são peças que podem ser de aço, tem outras formas também, gobos que tem o seu desenho ali, você coloca no projetor, no elipsoidal, e ele vai projetar a imagem no fundo do palco. Como eu falei, eu utilizei isso projetando a imagem de um pássaro. Naquela ocasião, a gente não tinha um gobo do pássaro para colocar. E aí vem o aprendizado que eu falo para vocês na estrada. O que o
Na época o Vasco, estou falando o Vasco Talipan direto, né? O Vasco Talipan, ele falou assim, pega uma lata de refrigerante, abre a lata e recorta com estilete o pássaro que você quer, desenha o pássaro, faz o recorte com estilete e a gente utiliza ele aqui dentro do elipso. Aí eu aprendi esse recurso que eu utilizei depois. É porque o gobo, às vezes, você tem que mandar fazer. Para você, o gobo, existe já alguns prontos que você pode comprar, mas você, se quer uma coisa muito específica, se você quer o seu pássaro, você vai mandar fazer. Né? Se você não tem recursos ou tem habilidade para usar esse recurso, essa gambiarra que a gente faz, você vai pegar uma lata, vai recortar ali o seu desenho, montar o teu desenho, e aquela coisa de imagem negativada. Por onde a luz passa, né, vai projetar lá no fundo. E o que está fora, o que está fechado, é a sombra. Eu quero ressaltar 2 equipamentos aqui que eu utilizo com alguma frequência. Né? Alguns iluminadores, em especial meu amigo Carlão, às vezes quer apertar meu pescoço, né? Porque eu gosto de usar set light para fazer fundo de palco. Você pode fazer com ciclorama, que é um outro equipamento também, mas eu gosto de fazer também com set light, para banhar o ciclorama todo. Você pode mudar a cor do fundo do palco com ele. E um outro equipamento que eu utilizo é o bim-bim, que são pequenos spots de luz bem pequenininho, que você pode utilizar para fazer uma luz muito suave, muito tênue no rosto de um ator, ou destacar as mãos. Eu já fiz no espetáculo do Vivaldo Franco, Metamorfose, Primeiro Amor, eu já fiz cena de destacar só a mão dele, né, só os pés. E aí o bim-bim é excelente, porque ele não vai espalhar, ele vai fazer aquele ponto específico. Né? O bim-bim a gente utiliza dessa maneira e também para criar efeitos. Se você quer efeitos de pequenos pontos de luz no chão, né? Ele assim, é uma luz que às vezes o ator se enrola para entrar nela, porque ela, para ser afinada, ela é uma luz para ser feita no ponto. Se você coloca ela em diagonal, ela começa lá e vai morrer lá atrás, mas o ponto que você, pelo foco ser estreito, o ponto que você quer iluminar, às vezes tem que ser colocado no meio do facho, e não lá no final, como acontece com o PC, por exemplo. Se eu afino um PC no chão, eu sei que eu vou entrar ali, né, na parte frontal desse foco marcado no chão. No bim-bim, não. Ele pode estar lá atrás, quase na coxia, e eu vou ter que entrar aqui na metade do facho de luz. Bem, agora que você já conhece as circunstâncias que me levaram a abraçar essa área da iluminação e você já conhece um pouco dos equipamentos, eu quero convidar você no próximo vídeo a saber de fato, ter alguns exemplos de como é o meu jeito de iluminar. Até lá!